Você já teve uma dúvida se vale a pena comprar um imóvel? Se você tem um imóvel parado, que não está alugado, que está lhe gerando custo, se vale a pena vender esse imóvel, mas o que eu vou fazer com o dinheiro desse imóvel? É exatamente essa dúvida que uma colega pneumologista conversou comigo, a gente conversando sobre negócios, sobre investimentos, sobre finanças no aeroporto, voltando do Congresso Brasileiro de Asma na semana passada, que foi em Curitiba. A gente estava batendo um papo e aí entramos nesse assunto sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, sobre formas de investir, e ela me disse, puxa, eu tenho uma casa, um apartamento na praia que a gente já não usa mais, não vai mais para lá, a gente também não aluga e tá lá, aquilo lá parado, mas eu não vendo porque eu não sei o que fazer com aquele dinheiro. Se você tem essa mesma dúvida ou você tem algum imóvel que hoje em vez de estar gerando rendimento para você, ele está rendendo custo, ou seja, quando ele rende alguma coisa, um aluguel, por exemplo, isso é um bem que você tem ativo, ele gera uma renda ativa para você. Quando você tem um bem que está desocupado, que não está que está lhe gerando custo, isso é um passivo, ou seja, isso está lhe tirando dinheiro do seu bolso. E a gente tem que prestar atenção, porque são esses pequenos dinheiros que a gente perde ao longo do mês que vão, às vezes, ao final de 10, 15, 20 anos, fazer a diferença entre a gente estar pobre ou a gente estar rico. É exatamente isso, porque se a gente pensar ao longo de 20, 30 anos, 500, 600 reais por mês que eu aplique, que sobre, a gente pode fazer, a gente vai se dar conta que lá ao final desse período, a gente vai ter um montante extremamente elevado depositado. E isso pode ser algo próximo de 1 milhão. Incrível, mas realmente o aporte consecutivo, a consistência dos aportes, mesmo valores pequenos, ao longo de muito tempo e aplicado de maneira correta, isso pode gerar muito valor, muito superior até mesmo do valor que você hoje possa ter guardado no banco. Então isso é muito importante. Eu tenho um bem que hoje é um passivo, está só me atrapalhando, está me causando custo. Eu não uso aquilo. Se você vender, por exemplo, um apartamento, vamos fazer para facilitar as contas aí, uma casa na praia, que ele custe 1 milhão. Você vai receber lá 1 milhão, mas digamos que você pagou, ele foi 1 milhão em alguma coisa, mas com os impostos, etc., sobrou 1 milhão para você para facilitar a nossa conta. Para você ter uma ideia, hoje se a gente ganha em torno de 0,75% do valor do imóvel em aluguel, isso é o ideal, mas nem sempre a gente consegue bater esse valor. Hoje é até bem difícil para um imóvel a gente conseguir alugar com esse valor. Então você imagine que esse 1 milhão significa que você teria que receber em torno de R$ 7.500 de aluguel por esse imóvel por mês para bater esse 0,75%. Mas você consegue, com esse 1 milhão aplicados em fundos imobiliários, e ainda desses 7.500 que você vai receber de aluguel, tem, dependendo se esse imóvel está no seu CPF, na pessoa física, você não vai ter que abater 27,5% do imposto de renda, ou seja, vai ser bem menos que 7.500. Agora, se você tem esse 1 milhão desse imóvel aplicado em fundos imobiliários, Eurico, é renda variável, depois a gente vai conversar sobre isso, mas se você tiver esse valor alocado em fundos imobiliários, primeiro que esse é um valor muito líquido, ou seja, o imóvel, se eu precisar do dinheiro hoje, eu não consigo vender o imóvel hoje, a não ser que eu venda ele por muito menos do que ele vale. Agora, esse 1 milhão aplicado em fundos imobiliários, fundos que têm bastante rotatividade, que tem bastante volume de negociação no mercado, você consegue vender aí quando você precisar e vende relativamente rápido, ou seja, esse dinheiro tem liquidez. Você deixa de ter imóvel, algo que é passivo para você, gerando custo, você passa a ter algo e começa a render todo mês e que é líquido, que você consegue vender e vender por frações, você não precisa vender 1 milhão. E esse dinheiro, se você aplicar desse imóvel numa diversidade, num pool de fundos imobiliários, você pode aplicar em diferentes tipos de fundos imobiliários, de tijolo, de papel, fundos de fundos, fundos de shopping, e tem diversos outros fundos, mas esses são os principais. Você diversifica entre ali 10, 15, 20 diferentes fundos imobiliários, isso vai trazer bastante segurança em relação ao seu investimento, mesmo que fundos imobiliários sejam uma renda variável, e eles rendem dividendos. Então, na média hoje, os fundos imobiliários estão rendendo em torno de 0,75% ao mês. E aí veio a grande lance, a coisa mais interessante, que isso, pelo menos por enquanto, agora em agosto aqui de 2023 que eu estou gravando esse vídeo, esses dividendos são livres de imposto de renda, ou seja, você recebe realmente aí o 0,75% do valor que você tem
investido. Dependendo, alguns fundos imobiliários te pagam até mais que isso, até 1% ou mais. E se esse fundo imobiliário ainda aumentar o valor dele, se você comprou ele barato, existe uma medida aí que é o preço sobre o valor patrimonial. Quando esse valor de preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, significa que esse fundo imobiliário está descontado. Então, se você comprar um fundo imobiliário que ele esteja ali a 0,9, 0,92, você está comprando ele aí com um deságio, ele está barato. Se ele valorizar ao longo do tempo, o seu dinheiro também, além dos dividendos, ele pode também valorizar. Então, pensando em termos de diversificação, às vezes, se você tem todo o seu dinheiro, especialmente em imóveis, ou se você está na dúvida se vale ou não a pena investir no imóvel, se for para ele ficar barato, tem que levar em consideração uma série de situações. Esse imóvel está muito barato, então vale a pena comprar, é uma pechincha, ele vai valorizar muito ao longo do tempo. Quanto de dinheiro que você vai ter que investir para reformar esse imóvel, para poder alugar, transformar em uma loja, assim por diante. Então tudo isso, obviamente, você tem que levar em consideração. Mas o objetivo desse vídeo é fazer você pensar que existe um tipo de investimento que às vezes a gente desconhece, que é o investimento em fundos imobiliários, que apesar de ser um investimento em renda variável, porque isso pode variar, que essas cotas de fundo imobiliário, elas estão no mercado e depende muito da vontade das pessoas comprar mais ou menos, então ele pode valorizar ou desvalorizar, mas ainda assim é uma das rendas variáveis que menos variação tem comparado a, por exemplo, ações. Então existe, se você diversificar bem, uma certa segurança nesse tipo de investimento e ele pode ser uma excelente alternativa geradora de renda passiva para você, colega médico, que hoje só investe ou que só tem imóveis na sua carteira aí de investimentos, digamos assim, certo? Espero que você tenha entendido o teor desse vídeo. Claro que daqui a pouco são muitas informações para você que nunca ouviu falar sobre esse assunto, mas para que você possa então pensar, entender e daqui a pouco começar a se informar sobre essa possibilidade de você investir o seu dinheiro de maneira inteligente. Mas não invista todo o seu dinheiro só em fundos imobiliários, só em um tipo de ativo. É importante que você diversifique e, de preferência, depois a gente vai falar um vídeo sobre isso, também você investir no momento em que você já tem a sua reserva de emergência ou reserva de oportunidade ou também a sua reserva emocional, que é um valor aplicado numa renda fixa, sem risco, com liquidez, que você possa sacar assim que você precisar, mas que garanta ali um pagamento ali das suas despesas mensais durante um período. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal, certo? Espero que eu tenha colaborado aí com você, que nesse entendimento, nessa compreensão melhor dessa oportunidade de investimento que são os fundos imobiliários. Muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que você curta esse vídeo, clica aí no sininho, que você se inscreva para receber as nossas atualizações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas que só investem todo o seu dinheiro em imóveis. Obrigado e até o próximo vídeo.